Fala, Samurai! Eu vi que você gostou da última aula que você assistiu do Clã Samurai. Então, hoje, aqui no canal do YouTube, eu vou colocar mais uma aula avulsa, né, lá do Clã Samurai. Lembrando mais uma vez, tá? O Clã Samurai é muito mais do que apenas uma aula. A gente coloca aulas semanais lá, mas além disso, o fundamental são os cursos que tem lá completos, os workshops, os aulões, o pergaminho. O que é o pergaminho? É o PDF, né? Uma carinhosa de falar, são os pergaminhos samurais, que é a descrição, né? A transcrição, na verdade, dessas lives com os exercícios, que é a parte mais bacana, né? A gente realmente coloca o exercício lá, que é uma forma simples, rápida e prática de você conseguir pegar aquilo que a gente falou na aula, aquilo que a gente falou no aulão, aquilo que a gente falou numa live, conseguir levar para a vida prática. Você pode baixar no seu celular e olhar para aquilo ali no seu dia a dia e aplicar, né? Não só ficar aqui, ó, nesse vídeo do YouTube, começar a aplicar, né? Acho que a gente começar a pegar o que a gente pega aqui no YouTube e aplicar. Então, vamos para o aulão. Tudo bom, Samurai? Estou muito feliz de estar aqui nessa aula do Quem Sou Eu? Essa é uma pergunta muito simples, porém muito desafiadora, né? Já parou para pensar quem sou eu? Quando eu pergunto isso para várias pessoas, pode ser em barzinho, pode ser na igreja, ou pode ser numa sessão um para um, as pessoas têm muita dificuldade de fato, descrever quem elas são. E isso porque elas confundem muitas vezes a identidade dela com o que elas fazem, né? Por exemplo, não sei se você já ouviu falar, né, que muitas pessoas que trabalham em multinacionais durante anos, quando elas saem das multinacionais, elas criam uma certa crise de identidade, né? Eu era o Pedrinho da Procter Gamble, né? E aí tinha muita regalia por ser o Pedrinho da Procter Gamble, 25 anos de empresa, onde chegava tinha uma certa notoriedade. E aí, quando a pessoa sai de lá, ela perde um pouco da identidade, né? Eu era a Mariazinha da Ambev, né? Eu era fulaninho de não sei da onde. E a gente cria essa identidade sobre o que a gente faz, né? Eu sou o gerente, eu sou o supervisor, eu sou o engenheiro. Quando, na verdade, né, você está gerente, você está supervisor, o engenheiro é a sua capacitação técnica, né? Eu sou tal coisa, né? É desafiador falar dessa forma. Quem sou eu, né? Hoje a gente vai fazer uma ferramenta que, mais uma vez, como eu sempre gosto de trazer aqui para vocês no Clã Samurai, nessas aulas avulsas, para a gente conseguir, de fato, né, aplicar no dia a dia e começar a pensar diferente, mudar, de fato, alguns comportamentos, a gente começa a se perceber, ela, mais uma vez, duas ferramentas juntas, tá? Uma que talvez você já deve ter escutado, sei lá, no mundo corporativo, se você que está vendo isso, você trabalha com empresas, é a janela de Johari. Se você está no Rio também, não se preocupe, tá? E a outra é uma teoria dos medos, tá bom? E para começar, eu já queria começar com um exercício, tá? Você pode baixar aqui o pergaminho aqui embaixo no Clã Samurai, né? Se você estiver vendo pelo celular, pela comunidade do Sparker, eu acho que se pronuncia assim, Sparker. Enfim, tem aqui embaixo também, você pode ir lá na sua plataforma, seja no iOS ou no Android, baixar e poder assistir pelo seu celular. E se você não conseguir, né, fazer ao mesmo tempo, né, pega um papel. É muito importante seu EI, né, espaço de insight, feito o Jerônimo fala, né. Eu acho muito bacana isso, porque realmente gera insights mais profundos. E eu já falei lá no primeiro desafio, se você não fez, inclusive, eu vou falar isso em todas as aulas avulsas, nos aulões eu não vou falar não, nem nos cursos, mas todas as aulas avulsas eu vou falar isso. Se você não fez o primeiro desafio, faça o primeiro desafio. Quem faz, fala. É impactante, é diferente. A gente sai de lá preparado para o resto do conteúdo que a gente tem. Então, não perde isso, não dá mole e faz. Então, basicamente, aqui eu vou começar com 4 perguntas. Eu quero que você pare, né, para responder essas 4 perguntas com muita clareza. Então pode pausar o vídeo mesmo para escrever, né, durante 1, 2 minutos. E é muito importante, a única coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte: você não precisa pensar no que você vai escrever. Escreva, tá? Ninguém vai ver o que você está escrevendo. Não é para ninguém ver, isso é para você. Né? Tem um ditado que não é para inglês ver, né? É para você. Então você não precisa ficar criando filtros, máscaras. Então, nesse momento, né, é bom que ninguém leia, porque é só você e você mesmo. Você não precisa mentir, né? Não precisa ficar pensando, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Quero que você diga assim, o que é? O que vier à sua cabeça, escreva, tá bom? Então, as 4 perguntas da janela de Johari começam o seguinte, né? Como eu me vejo? E aí eu queria que você descrevesse, né, em poucas, em médias ou em muitas linhas, como você se vê. Como você se vê. Eu quero que você escreva exatamente o que vem na sua cabeça. Como você se vê, suas qualidades, suas virtudes, seus defeitos, como você é, como você se vê. Eu quero que você escreva o que vem à sua cabeça agora, nesse momento. Agora, eu quero que você escreva como você acha que os outros te veem.
tá? Quero que você escreva, na verdade, como é que você acha que os outros me veem, no caso. Eu tenho que escrever assim, né? Como é que eu acho que os outros me veem? Então, eu quero que você escreva, né? E aí, você pode pensar, não sei como os outros me veem. Tá, mas como é que você acha que os outros te veem? Tá? Como é que você acha que sua mãe te vê, teu pai te vê, tua madrinha te vê, teu padrinho te vê, teu melhor amigo te vê, tua melhor amiga te vê, teu namorado te vê, tua namorada te vê, né? Como é que tu acha que a sociedade te enxerga, teu chefe, teu subordinado, teus pares? Como é que tu acha que as pessoas te veem? E aí eu quero que você escreva isso. É muito importante. Se você baixar aqui, o pergaminho fica mais fácil, né? Porque fica mais fácil você visualizar. Então, baixa aqui se você puder. Se não, vai escrevendo, né? Primeiro, como que eu me vejo, depois como é que eu acho que as pessoas me veem. Pausa o vídeo e escreve. No seu tempo, é o tempo certo, tá? Pausa e escreve. Não raciocina muito, não. Vai lá e escreve. Agora, eu quero que você vá para a terceira pergunta, que é como eu gostaria de ser. Como é que eu gostaria de ser? E escreva, né? Realmente seja o mais detalhado, mais detalhoso ou detalhosa possível, né? Escreva no detalhe, de fato, como é que você gostaria de ser. E agora já deve estar passando pela sua cabeça algumas coisas engraçadas, né? Você já começa a perceber, caramba, olha o que eu escrevi aqui de como eu me vejo, olha aqui o que eu escrevi como as pessoas me enxergam, né? Como as pessoas me veem. Olha aqui agora como é que eu gostaria de ser. Você começa a ver aqui algumas correlações ou uma antagonia profunda, né? Uma certa similaridade, não sei o que está acontecendo aí no seu papel, né? Você começa a perceber alguns movimentos interiores que começam a aparecer dentro de você. Quarta pergunta. Como os outros gostariam que eu fosse, né? Como os outros gostariam que eu fosse. E nesse momento eu acho que é crucial você escrever tudo que vem à cabeça, né? Que você acredita que as pessoas criam expectativas sobre você, como você gostaria que fosse. Às vezes os pais da gente, né? Gostaria que a gente fosse de tal forma, né? Os avós da gente, os nossos pares, nossos amigos. Como? Como é que você acredita que as pessoas gostariam que você fosse? Eu quero que você escreva, né? As primeiras coisas que vêm à sua cabeça, leve o tempo que for, o seu tempo é o tempo certo. Escreva, essa é uma ferramenta para você se desenvolver. Faça isso, né? Não deixe para depois, faça. E agora, não menos importante nem mais importante que as outras perguntas, a quinta pergunta. Como é que eu tenho medo de ser? Né? O que é que eu tenho medo de ser? Como eu tenho medo, o que é que eu tenho medo de me tornar? Essa pergunta é uma pergunta muito poderosa. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, né? De eu analisar a minha vida, várias coisas que eu dizia assim, cara, eu não posso ser assim, assim, assado, porque meu pai era e eu abominava, ou não posso ser assim, assim, assado, porque minha mãe era e eu abominava. E a gente para analisar, para perceber, para olhar em alguns momentos, mesmo sem querer, em alguns momentos, fugindo disso à torta e à direita, né? A gente acaba replicando, duplicando alguns comportamentos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas para escrever, de fato, parou para escrever cada um deles, começa a olhar, né, para aquilo, né, que está escrito, como você se vê, como você acredita que as pessoas te veem, como você gostaria de ser, como você acha que as pessoas gostariam que você fosse, o que você tem e o que você tem medo de ser. Para ver se tem uma correlação aquilo, se as coisas estão muito antagônicas, se estão muito similares. Essa é uma ferramenta que ela dá um norte para a gente profundo, porque é muito difícil, como você se vê, ser exatamente como você gostaria de ser, não é? Pelo menos para 98% da população, né? Tem 2% aí, pessoas acima da média, e sendo bem honesto, tem até algumas galera que falam assim, vou te ensinar a ser acima da média. Essa não é a nossa pretensão aqui no Clã Samurai, né? Acho que quem é acima da média, pessoas que são expoentes no mundo, como, sei lá, Newton, Einstein, Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, acho que essas pessoas não deveriam estar aqui dentro do Clã Samurai. Né? Acho que eu não tenho nem grau de capacidade para instruir essas pessoas. Eu, de verdade, acredito que quem está aqui no Clã Samurai são pessoas feito eu, né? Pessoas comuns, pessoas com defeitos, pessoas medianas. Mas não quer dizer que porque a gente é mediano que a gente não pode fazer coisas incríveis. Não é porque a gente não é mediano que a gente não pode ser extremamente feliz. Não é porque a gente é mediano e pessoa do dia a dia comum. E eu espero que isso não te magoe ou faça você se sentir vulgarizado, porque, na verdade, 98% da população mundial são pessoas comuns do dia a dia. E é essas pessoas que movem o mundo, no final das contas. São essas pessoas que geram emprego, no final das contas. São essas pessoas que transformam o país
de certa forma, são as pessoas que chegam à política. Ou você acha que um político é mais inteligente do que você porque ele está na política? Ou você acha que o presidente da República é uma pessoa melhor do que você porque ele é presidente da República? É óbvio que não. Né? É uma pessoa talvez até pior do que você, mas por circunstâncias, ambiente e algumas habilidades específicas que ele chegasse até lá. Uma pessoa que é dono de uma empresa que fatura 30, 40, 50, 60, 100 milhões de reais por mês é melhor do que você, por quê? Às vezes ela fatura isso por causa de algumas habilidades e competências, mas ela é uma pessoa extremamente infeliz, não vê o filho crescer, não tem amigos, não tem amor, não tem virtude, é mesquinha, sabe? Então, essa ferramenta, a gente se instalar na realidade, na nossa realidade, na nossa circunstância real. Peraí, disso aqui que eu escrevi, como eu acho que as pessoas me veem. Realmente eu acho que as pessoas me veem assim, e elas me veem assim de fato? Pessoas que realmente importam me veem assim de fato? Será que não vale a pena uma investigação, conversar com essas pessoas? Outra coisa, quando eu botei aqui, né? Como os outros gostariam que eu fosse. Né? Por que elas gostariam que eu fosse daquela forma? É uma expectativa delas baseada em quê? No meu bem? Numa frustração dela? Quem aqui nunca escutou, né? Ah, meu pai se frustrou porque ele queria que eu fosse doutor e eu não fui. Né? A gente consegue. Eu estava falando com um cara que, pô, ele é genial. Ele tem uma distribuidora, na verdade, né, de comida saudável. E ele é médico, né? Ele é médico e tem uma distribuidora de comida saudável. E ele fala, cara, minha paixão é isso aqui, é fazer as pessoas se alimentarem bem, né, e ter qualidade de vida. E vá por mim, esse cara ganha muito mais dinheiro com essa distribuidora do que com a medicina. Só que ele fala que a medicina foi o meio, e ele também adora a medicina e tudo mais. Só que quando ele começou a construir essa empresa, né, os pais dele, que também eram médicos, ficou, cara, tu é médico já, cara, tu passou em medicina, se formou, tu tá em outra residência, porque tu tá empreendendo nisso aqui, vai empreender em medicina. Só que, cara, não era o paixão dele. Ele fala que não se arrepende, mas ele sabe, ele falou, cara, com toda certeza eu fiz medicina por causa dos meus pais, e eu sou grato a isso, né, porque eu tinha intelecto para passar, né, sempre estudei muito, meus pais me deram suporte, meu colégio era muito bom, e fazer medicina, ganhar dinheiro com medicina me deu, né, possibilidades de pensar em vida saudável e fazer ajudar as pessoas não só remediando e sim prevenindo, né? Então isso é muito importante. Então quando a gente fala assim, como eu me vejo e como eu gostaria de ser, por que eu gostaria de ser daquele jeito? Por que tá tão distante como eu me vejo e como eu gostaria de ser? O que é que tá me pedindo? E quando você pegar lá o que você escreveu no como eu tenho medo de ser, começa a pensar agora nas virtudes antagônicas a esse defeito, né? Já quando eu tenho medo de ser, a gente fala, eu tenho medo de ser de coisas ruins, né? Ninguém tem medo de ser uma coisa boa, né? Eu tenho medo de ser bom, né? Eu tenho medo de ser disciplinado, eu tenho medo de ser uma pessoa justa. Ninguém tem medo disso. A gente tem medo de ser ingrato, tem medo de ser preguiçoso, tem medo de ser mesquinho, tem medo de ser rancoroso, né? Quais são as virtudes contrárias a esse negativo que você colocou como você tem medo? E aí você agora vai buscar essas virtudes. Então, terminando, quem baixou o PDF aqui, se você só assistir essa aula, depois volte aqui nessa aula para baixar o pergaminho, né? Porque lá no pergaminho tem uma instrução clara, né? Primeiro você vai se perguntar, estou aqui com minha fila, tá? Primeiro você vai se perguntar quem é que eu sou, né? De forma abrangente, e a gente vai ter uma resposta para isso, muitas vezes infantil no início. Depois eu vou perguntar como é que eu me vejo, depois eu vou perguntar como é que eu acho que os outros me veem, depois como eu gostaria de ser, depois como os outros gostariam que eu fosse e como eu tenho medo de ser. Depois disso, começam as investigações, né? Como eu me vejo e como eu gostaria de ser, né? O que é que tem diferente disso? E quais são as virtudes que eu preciso ter para chegar naquele almejado ali, né? Como eu gostaria de ser. Depois, né? Como eu acho que as pessoas me veem. Será que elas me veem de fato dessa maneira? Eu pego agora 3 a 5 pessoas que eu confio e pergunto, cara, tu me vê dessa forma de verdade ou só eu acho isso? Isso foi coisa da minha cabeça. E vale a pena esse diálogo, né? Pessoas que estão ao teu redor, pessoas que convivem contigo, querendo ou não, moldam o teu ambiente e quem você é de verdade, faz parte da tua circunstância. Depois você começa a investigar de novo, né? Como os outros gostariam que eu fosse, né? E como é que eu tenho certeza que eu acredito que as pessoas gostariam que eu fosse daquele jeito, né? E se elas gostariam que eu fosse daquele jeito, é por quê? Porque seria bom para mim ou é uma frustração daquela pessoa? E sabendo disso, toma a decisão se eu busco aquela virtude ou não. E por último as virtudes contrárias, né, o que eu tenho medo de ser. Mais uma vez, tenho medo de ser orgulhoso, ingrato. Qual é o contrário de um orgulhoso? É uma pessoa o quê? Qual é o contrário da pessoa ingrata? Uma pessoa o quê? Cada pessoa vai responder isso de uma forma e quando eu responder isso, eu tenho que buscar essa virtude. Essas virtudes que eu vou buscar, e aí que tá, eu posso escrever zilhões de coisas aqui. O ideal é pequeno e gradativo. Eu já falei isso diversas vezes. Constância. Eu não preciso ir rápido, basta não parar.
Pega 2 virtudes para trabalhar durante 6 meses, 1 ano. Aí você fala, Guilherme, como é que eu vou trabalhar só 2 virtudes durante 1 ano? Cara, tu passasse vários e vários anos sem mudar virtudes e só querendo mudar pequenos hábitos ou adquirir novas competências. Busca agora virtude, né? Aí eu vou ser agora pontual. Agora eu vou trabalhar minha pontualidade, para as pessoas saberem que podem contar comigo. Então eu vou chegar, né, sempre em ponto, vou acordar no meu horário, né? E aí, cara, quem já tentou acordar no mesmo horário sempre, dormir no mesmo horário sempre, chegar pontualmente nos lugares, entregar no prazo documentos do trabalho e coisa do dia a dia, da faculdade, do mestrado, sabe como é difícil ser pontual. Ser pontual engloba várias coisas, não é só ser pontual acordar ou ser pontual na hora de dormir, não. Ser pontual engloba várias coisas. Quando a gente é pontual, as pessoas podem contar com a gente, pelo menos nesse âmbito. Então, isso é uma baita virtude, né? Essa ferramenta é uma ferramenta incrível de desenvolvimento humano. Incrível, as pessoas não utilizam ela no dia a dia, porque as pessoas não sabem na maioria das vezes. Voltando ao último e o primeiro argumento, como sempre, leiam, pessoal. Essa aqui é uma ferramenta muito bacana. Você pode pesquisar pela a janela de Johari, pesquise pelas teorias do medo. Se quiser, leia o Jung. Vou botar tudo aqui embaixo, tá lá no PDF, né, que é o pergaminho. Tem todas essas referências. Leiam sobre isso. É muito importante, porque isso abre um leque. Mais uma vez, todas as ideias que eu fui conhecido como genial, né? Guilherme, você foi genial. Não foram ideias minhas, foram a combinatividade das leituras e das minhas vivências, aplicando na prática em clientes. Então, eu estou falando para você aqui algo que funciona. Né? Eu não usei com 1, com 2, nem com 5 clientes. Foram mais de 250 pessoas que eu atendi. E, assim, sendo bem honesto, mais de 250 pessoas que eu atendi no 1 para 1. Né? Se fosse em grupo, esse número já passa mais de 2.000. Então, mais de 250 pessoas que eu atendi, acho que já deve... Enfim, quando você está vendo esse vídeo, pode ser que já tenha chegado a 260, 270, 300, não importa. Mas essa ferramenta é uma ferramenta que a gente utiliza muito. Para quê? Para fazer a pessoa se instaurar na realidade dela. Dizer, cara, isso é minha vida, isso aqui é minhas circunstâncias, eu tenho esses problemas. E agora, para você que chegou aqui até o final e não foi embora, eu vou contar algo da minha vida pessoal. Vou contar algo da minha vida pessoal. Talvez você tenha visto o deserto que eu fiz. Né? Você viu o deserto que eu fiz? Né? Para passar 45 dias sem beber, 45 dias fazendo atividade física, 45 dias meditando, 45 dias ligando. Vocês viram isso? Você acha que eu faço isso por quê? Eu nunca falei isso, né? Talvez eu nunca tenha falado isso de forma tão aberta. Eu já falei, acho que no meu livro eu falo, né? Mas, cara, meu pai tem problema com álcool, né? Eu tive um tio-avô com problema com álcool, de um lado da família. Eu tive outro tio-avô com problema com álcool do outro lado da família. Eu tive um avô que tomava remédio calmante e aí no final da vida descobriu que ele era viciado nesse remédio calmante, né? Cara, minha mãe foi tabagista, né? Fumava muito. Meus avós foram tabagistas. Então, existe uma tendência a vício químico, né? Vamos dizer assim, na minha família. Então, quando eu paro de beber, eu paro isso tudo, né? Cara, eu já parei, já passei 1 ano e 3 meses sem beber, né? E para mim foi muito fácil, porque foi uma época que eu estava só focado nas artes marciais e até me ajudou muito a dizer, cara, não tenho problema com álcool, feito meu pai tem. Mas agora, por exemplo, nesses 45 dias, eu percebi, cara, a dificuldade. Eu fiquei, poxa, eu comia um risoto, sentia vontade de tomar um vinho branco com minha mulher, minha mulher, né? Casei com ela agora, né? Com minha namorada. Tava com meus amigos, né? Eles estavam tomando a cerveja, eu queria tomar aquela cerveja também, senti saudade da cerveja. Então, a gente tem que ir se percebendo, porque cerveja não é um problema, vinho não é um problema, né? Mas qualquer vício é um problema. Inclusive o vício de desenvolvimento humano, né? A gente fala na carteira que é um viciado de desenvolvimento pessoal, né? Para de curtir a vida. Então, tudo tem que ter uma certa moderação. E para ter uma moderação, tem que ter investigação. E esse é o tipo de coisa que um samurai faz. A gente sempre, sempre, sempre vai ser cientista e experimenta ao mesmo tempo. A gente é cientista e experimenta, a gente vai se testando, vai se pesquisando. O problema é que a gente não tem o hábito de parar para pensar sobre isso. E escrever, né? Um caderninho desse aqui, ó, eu gasto uns 2, 3 por ano. Por quê? Escrever muito, não é só de reunião não, tá? Se fosse de reunião só, dava um, mas de escrever o que é que eu penso, é um diário, né? Se você não assistiu a aula do diário, escreve, assista a aula do diário, é muito bacana. Aprenda a escrever, tomar nota dos seus pensamentos, do que você sente, de como você pensa, do que você acha, depois revisitar essas notas, e isso, né, com uma certa ferramenta como essa que a gente viu aqui hoje, ela gera muito, mas muito resultado. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mais uma vez, aquela nossa máxima, grava um depoimento para mim, seja no Instagram, né, de 15 segundos, me marca, para
para eu ver, bater um papo contigo. Se você quiser gravar um depoimento que realmente isso aqui realmente te transformou de verdade, né? Ou algum dos cursos te transformou de verdade, grava um depoimento assim com o celular de lado, upa no YouTube. Todo mundo que tem um canal no... Todo mundo que tem Gmail tem um canal do YouTube automaticamente, tá? Talvez você não saiba. Então grava lá, manda o link para mim no Instagram, para eu botar no meu site. Cara, é uma honra para mim, de verdade, do fundo do meu coração. Né? Fala o que você achou aqui embaixo. Quando você faz isso, me motiva. Outras pessoas encontram o clã Samurai, a gente aumenta esse clã. Né? E é um grande sonho meu ter várias pessoas dentro desse clã samurai, pessoas que são diferentes, pessoas que são inconformadas, que buscam a melhoria contínua, né? E rodar esse Brasilzão conhecendo vocês, pegando pequenos encontros pra gente se juntar num café, ou numa casa de campo, ou numa piscina, alguma coisa do tipo. Porque eu sei que nós somos pessoas diferentes, pessoas que querem mudar o Brasil, né? Começando a partir de nós mesmos. Então, é isso, um abraço e até a nossa próxima aula. Os